Como as pessoas na internet afora parecem ter se encantado com o recente lançamento do filme The Substance, ou A Substância, e porventura eu já assisti esse filme, afinal minha namorada é uma garimpeira de filmes de terror, eu pensei em dar meus pareceres sobre essa obra. The Substance é um filme de terror que brinca tanto com o formato de terror psicológico quanto com o body horror, que seria o horror corporal, né, essa distorção aí da forma do corpo de uma pessoa e afins. Onde acompanhamos Elizabeth Sparkle, a apresentadora de um programa de ginástica que já foi muito popular, mas que após décadas, agora sendo desempenhado por uma Elizabeth na casa dos 50 anos, já não atrai exatamente muita atenção, mesmo a personagem estando conservada fisicamente, que é um ponto que a gente vai regressar mais tarde, que é bem importante. Por conta disso, Elizabeth acaba descobrindo que seu programa está com os dias contados e que o produtor procura alguém mais jovem, coisa que particularmente pesa para ela, dado que Elizabeth havia acabado de fazer seu aniversário, atingindo seu 50º ano de vida. Deprimida, durante a volta para casa, a mulher se distrai e sofre um acidente de carro. Mas felizmente ela sobrevive sem nenhuma lesão grave. Contudo, durante sua estadia no hospital, ela é abordada por um enfermeiro que a sugere um procedimento alternativo. A princípio ela não dá muita atenção ao cartão recebido, mas dado sua situação e descontentamento, ela acaba tentando a sorte, descobrindo que o processo se trata do uso de uma substância que possui propriedades de multiplicar suas células, a ponto de extrair de seu próprio corpo um segundo, mais jovem e melhor selecionado, assim criando uma espécie de versão aprimorada da mulher. O problema é que ambos corpos vivem numa relação de interdependência, onde é necessário uma estrita rotina de substâncias e a cada 7 dias é imperativo que haja a troca entre os corpos, para que um não comprometa a integridade do outro. Porém, como uma nova chance de gozar de sua juventude, alguns excessos podem acontecer, colocando em risco a saúde de Elizabeth. O filme meio que se divide em atos. O primeiro seria chamado Elizabeth, o segundo Sue, que é o nome adotado pelo novo corpo gerado através do uso da substância, e bem no fizinho, nos 45 do segundo tempo, rola meio que um terceiro ato mais corridinho, intitulado Monstro Elisa Sue, inclusive que é onde a parada vai pra casa do caralho. Primeiramente eu devo dizer que o filme é bem fácil de assistir, dado o ritmo e natureza dos eventos. Eles sempre vão te instigando a se manter interessado durante as 2 horas e 20 de duração, coisa bem atípica pro gênero, que costuma entregar filmes mais enxutos em tempo de tela, o que faz sentido, já que terror é muito relacionado ao desconhecido, o estranho, o inesperado, e bom, quanto mais tempo se passa com X coisa, mais tu se acostuma e menos reação essa coisa aí vai gerar em você. Por isso que monstros e afins em filmes não costumam ter muito tempo de exposição durante a maioria do filme. Mas como boa parte de A Substância gira em torno do trabalho dos personagens, da relação entre ambos corpos, e também sobre os conflitos que vão emergindo, de maneira alguma ele se prejudica pela duração mais estendida. Então sim, eu achei o filme interessante e divertido de assistir, trazendo um conceito curioso de se acompanhar, mas eu não tive a mesma reação tão positiva que eu vi na internet afora. Muitas pessoas realmente amaram o filme, tratando com muita estima. Para mim isso não aconteceu, dado algumas questões que infelizmente o filme não trabalha tão bem, constantemente dando alguns saltos para justificar o que o roteiro precisa que aconteça, em vez de criar toda uma cadeia argumentativa para chegar até lá, que é o que o bom roteiro faz. Quando nos é apresentado o conceito de como a substância funciona, é gerada a impressão que Elizabeth vai comandar ambos corpos, especialmente porque enquanto um está em atividade, o outro fica numa espécie de coma, sendo mantido por uma dieta na veia durante os 7 dias do ciclo. Então faria sentido pressupor que rola uma espécie de troca de corpo mesmo, sabe? A consciência dela de alguma forma transita entre sua versão velha e a jovem. Mas conforme o filme avança, vai se evidenciando que não é o caso, que na verdade a Sue, que é o corpo jovem, possui um ego, logo uma consciência própria. Então Elizabeth estaria meio que no banco de trás enquanto a Sue está em atividade. Ela parece sim vivenciar o que a jovem faz, gozando de tudo que ela sente, dos estímulos positivos recebidos devido à sua aparência jovem e atraente, suas conquistas, porém ela não tem agência de nada. Seria uma experiência em terceira pessoa, tipo uma espécie de VR muito realista. Então isso cria outra dinâmica para os eventos, fugindo da rota que eu estava imaginando que seria o caso do filme, o que é positivo até, afinal é algo novo. Mas aí surgem os primeiros conflitos no filme e, sinceramente, eu não acho que eles fazem o sentido mais pleno. Quanto mais Elizabeth mantém o processo rolando, passando meses, mais a vida da Sue vai evoluindo. Ela obtém sucesso, prestígio, sua carreira simplesmente está voando. E isso passa a fazer com que ela estenda o seu tempo de controle. Porém, isso vai gerar um efeito colateral no corpo base, onde a Elizabeth tem sua mão envelhecida precocemente, ficando com um aspecto horrível, o que a leva a contatar os fabricantes da substância, onde ela reclama da ausência de ordem na relação dela com seu outro corpo. Mas, naturalmente, não há nada que eles possam fazer. E aí que mora a treta que eu acho mais fundamental sobre o filme, dado que nem
nem controle a Elizabeth realmente tem do corpo jovem e que ela começou a quebrar a balança entre a relação delas, a ponto de ocasionar um dano irreparável no seu corpo, por que raios a Elizabeth se manteria usando tal procedimento, uma vez que ela pode sim interromper a relação dela com esse outro corpo num instante, usando outra substância aí que o fornecedor oferece. Aí muita gente vai argumentar que a Elizabeth se manteria no processo devido à sua dependência da experiência da juventude e como isso a satisfaz, dado sua relação ruim com o seu envelhecimento, né? Que ela está ficando cada vez mais velha, afinal, né? É como a vida funciona. Só que o filme comete um erro ainda mais primordial, por assim dizer. A escolha da atriz. A Demi Moore está com 61 anos de idade. No entanto, como vocês devem ter notado, ela está muito bem fisicamente. Poucos atingem tal idade se mantendo tão em forma. E bom, o filme também faz uso disso. O personagem é uma senhora fitness, que sim, está passando por uma crise devido à sua idade, mas que também é demonstrado que ela possui uma vida boa, fez muito dinheiro, tem prestígio, é reconhecida na rua, e outras pessoas elogiam sua aparência, como a cena inclusive onde ela encontra um conhecido de muitos anos que não economiza elogios acerca da beleza dela. Claro, também é um cara mais velho, mas o que ele aponta não está errado, ela está muito bem para sua idade. E com tudo isso posto, a gente volta para a relação de apego dela com o corpo jovem. Eu acho que a trama faria muito mais sentido com uma personagem que, além de estar passando pela crise da idade, que ela também fosse fisicamente indesejável, que ela tivesse envelhecido mal, perdido por completo sua atenção, que era totalmente derivada de seu visual. Assim, a dependência dela pelo corpo jovem se tornaria muito mais crível, dado quão longe disso a idade a afastou. No entanto, não é isso que vemos. Então não me entra na cabeça que ela tá tão vidrada assim na experiência, porque a vida dela não é terrível, e após o dano ocasionado, e ela claramente pegando o ranço do outro corpo, me soa difícil de acreditar que ela ia seguir praticando esse processo. E aí, Luke, o que você achou do filme? Eu achei que o filme tem bastante bunda pra todo lado. Isso é uma coisa negativa? Você não gostou? Você achou que isso prejudica o filme? Na verdade, eu adorei. Inclusive, só não gostei mais porque não teve de nenhuma cadelinha top também. Uma pena. Meu Deus do céu, cachorro, você tem sérios problemas. Mas voltando, então, pra mim, dos problemas, esse acaba sendo o maior, já que quando o personagem começa a ser burro na tela, eu passo a ter dificuldade de simpatizar com ele, e isso estraga muito a minha experiência. Pois, mais uma vez, a estrutura que eles criaram não é a mais convincente para a rota que eles optaram. Mas caso tu esteja curioso, existem também outros momentos que prejudicaram a minha apreciação. Alguns são detalhes pequenos, mas que, bom, acabam importando no fim das contas. Por exemplo, como a Sue passou a operar enquanto uma cidadã que trabalha e afins, sendo que ela não tem documentos. A gente sabe que isso poderia ser facilmente resolvido dado o fato que ela tem grana de sobra. Assim, poderia falsificar uma identidade. Contudo, o filme não mostra isso acontecendo e indo até além. Isso não seria uma super solução. Afinal, ela não falsificaria uma identidade para viver escondida no anonimato. Ela estaria falsificando uma identidade que viria a se tornar uma celebridade extremamente popular no universo da obra. Ou seja, eu acho que ia dar merda bem cedo, devido à quantidade de holofotes direcionados a ela, que fariam com que essa farsa caísse num instante. Então rolou um salto argumentativo bem safado do roteiro aí pra poder inserir a personagem numa rotina comum aí de uma pessoa no meio do show business. Outra parada super jogada também em relação a Sue é que ela, por conta, constrói um quarto escondido no banheiro pra armazenar o corpo aí que está em coma durante a atividade do outro. O que faz sentido, já que não dá pra deixar o corpo exposto lá no chão, né? Especialmente enquanto ela recebe outras pessoas na casa que podem vir usar o banheiro. Porém, a treta é, mais uma vez, ela constrói sozinha, sem auxílio de ninguém. Aí o filme espera que eu acredite que uma moça, que é uma celebridade, que vive de aparência e que até pra fazer a limpeza da casa chama uma faxineira. Eu sei que no caso essa cena aí é com ela mais velha, mas enfim, eu duvido que ela limparia a própria casa, ela vai chamar alguém, eu acredito. Só que na hora de demolir uma parede e construir uma sala e dar acabamento a essa sala, ela faz isso por conta própria. Então tá, me engana que eu gosto. Outra coisa que me gerou uma sensação de estranheza e não do jeito certo é a cena que, solta ao vento, é bem legal, mais perto do final, onde os dois corpos acabam ficando em atividade de maneira simultânea. E isso ocorre quando a Elizabeth, após meses sofrendo, sem regressar ao controle de seu corpo, tem o mesmo totalmente comprometido. E estando totalmente justificada, ela planeja encerrar o corpo da Sue, afinal ela acabou com o dela. E ela fará isso através de uma substância que os fornecedores aí também oferecem, né, para acabar com a relação de interdependência dos corpos. Porém, em meio ao processo, ela se arrepende, não aplicando a quantia ideal, e com isso a Sue acaba despertando. E ao notar os planos da Elizabeth, a Sue a confronta fisicamente, meio que numa pegada de autopreservação, o que faz sentido também. Até que ela faz isso. E depois isso. E por fim conclui com isso daqui.
Meu compadre, parece que eu tava vendo uma cena de ação do Capitão América 2, saca? Um super soldado descendo sarrafo nos vagabundos. Porque, mano, a Sul simplesmente tem super força? Hã? Uai? Como assim? Isso não foi explicado em momento algum. E tipo, eu sei que eles falaram que o corpo gerado é uma versão melhorada. Mas né, não fica nem um pouco evidente que é uma versão melhorada e aprimorada de maneira sobre-humana, contendo super força e afins. Seria mais uma escolha assim dos melhores genes, né? Vai ter o olho claro, vai ter um belo cabelo, um corpo com boas proporções, enfim, algo feito pra ser estético, afinal até esse é o tema do filme, né? Então se tivesse rolado alguma cena que apresentasse isso sutilmente antes, para que no clímax rolasse essa treta aí eu não acharia ruim, mas outra vez, não foi o caso. E o último problema que eu acho válido destacar é justamente o terceiro ato, o monstro Elisa Sul, onde no desespero, após estar se decompondo por conta da substância que foi aí parcialmente aplicada, a Sul foge, né, da situação que ela se encontrava. Ela estava lá para apresentar o programa de TV lá no fim de ano, e ela vai até sua casa e tenta gerar um novo corpo a partir do seu. Porém, isso obviamente não funciona, não pode. Então o que acaba acontecendo é que o processo não gera uma versão aprimorada, mas sim uma aberração terrível, que é a antítese do que deveria acontecer. E assim como a Sul, que possui interesses derivados de Elizabeth, né, foi trabalhar no mesmo segmento, por exemplo, a Elisa Sul, esse monstrengo aí, também deseja seguir de onde o corpo anterior parou, ou seja, ela decide voltar até a sede da emissora, onde vai estar rolando o programa de fim de ano, e ela assumirá o papel da estrela do evento. E só porque o roteiro quer criar uma cena específica, ela consegue chegar até o palco em questão. Então vamos lá, ela saiu da casa dela, que é um apartamento, um prédio, né? Ela teve que descer ou de escada ou pelo elevador, sem ninguém ver ela. Aí de alguma forma ela se locomoveu até o prédio da emissora, que não é perto, né? Porque ela vai trabalhar de carro, então não é pra ser perto. Entrou e foi até o palco e ninguém, mais uma vez, parou ela, dado que ela virou essa aberração terrível. Eles só notaram a monstruosidade que ela se tornou depois que uma espécie de máscara de papel que ela usava caiu. Mas a máscara tava no rosto, não no corpo dela, caralho. E a silhueta dela toda bizarra, esses vários rostos e braços e, sei lá, massa distorcida, saca? Não faz sentido nenhum. Então, assim, eu acredito que o filme queria fazer uma espécie de comentário com essa cena. Uma cena que tem uma natureza mais subjetiva. Só que, bicho, o filme não faz isso a sua duração inteira. Aí, de repente, chega no finalzinho e ele vira essa parada mais abstrata. Porque é isso, cara. Não faz sentido. O filme não trabalhou dessa forma por, sei lá, 2 horas de duração. Aí, nos 20 minutos finais, ele decide entrar pra um negócio maluco. E tudo isso pra que ela chegue aonde, mais uma vez, o roteiro queria. Pra que possa acontecer essa cena aí do palco, onde ela sai girando que nem o peão do baú, jogando sangue pra todo lado. Algo feito totalmente pra chamar atenção, fazer um grande estardalhaço antes da conclusão aí do filme. Só que isso me soou mais como uma rasteira pro filme do que um momento aí satisfatório, porque não houve uma construção adequada. Mais uma vez, isso é importante, eu preciso acreditar na sua fantasia ou na sua ficção. Não importa se ela, mais uma vez, é uma fantasia, uma ficção. Se ela tem coisas que são absurdas, como o caso de uma substância que faz você gerar um outro corpo a partir das suas células ali, né? Se divide em 2. Então, eu entendo isso, eu consigo fazer suspensão de descrença, só que aí depois você tem que estabelecer novas regras e trabalhar dentro delas, que foi o que o filme fez, até certo ponto, né? Comete uns erros aqui e ali, mas ele fazia. Mas aí chega no final, ele chuta o balde e faz essa cena aí, cara, que absurdo. Então ela só me removeu do filme. Eu acho que ela tem um apelo estético, a maquiagem do filme é muito boa e tudo mais, né? Os efeitos práticos, mas isso não é desculpa pra cagar no roteiro, mais uma vez, isso é importante. Então é basicamente isso. The Substance, ou A Substância, é um filme fácil de assistir, é legal, te diverte. Mas quanto mais você pensa a respeito dele, pior ele fica. Então se você gosta de terror e body horror e afins, que vai uma paradinha aí com um trabalho de personagem até interessante, assim, tirando essas questões aí problemáticas, fica a recomendação, sabe? Tem coisas bem piores de se assistir por aí.